Galera, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando como que é o Mimic épico do My Singing Monsters, como eu imagino, né? Mas não lançou ainda e também não é comprovado que vai ter. Mas, né, eu já decidi fazer a fanmade antes que lance, né? Faz bastante sentido, né? Porque se lançar e eu for fazer a fanmade, não vai ter sentido, né? Porque o bicho já vai estar no jogo, né? E não vai ter sentido eu fazer a fanmade, por isso eu decidi fazer mais cedo, né? Então eu tô aqui, eu decidi pintar o cabelo dele de vermelho, né? Uma grande parte de vermelho. Não tudo de vermelho, porque ele tem umas partes mais diferenciadas com cor diferente. E eu decidi fazer com cores diferentes, como vermelho e verde. Eu não sei se combina muito. Eu acho que eu deveria ter feito roxo e amarelo, sabe? Mas, né, eu decidi fazer de vermelho e roxo. Vermelho e roxo, não. Vermelho e verde. Aí, eu comecei a pintar as coisas, tava errando. Né, mas no final vai ficar legal. Vai ficar legal. Eu vou gostar. Eu não sei. Aí, né, eu comecei a fazer os detalhes aqui e tal. Eu comecei a pintar o cabelo dele de verde, né? Pra... Tem uma pequena partezinha do cabelo, né? Não é muito grande, eu acho que são uns 3 minutinhos pintando o cabelo dele, porque tava dando errado, eu tenho que pintar tudo por dentro, sabe? E aí fica meio difícil, aí as partes original do bicho aparece, é ruim, né? Mas eu acho que vai ficar bem legal. Porque eu tive umas ideias boas, né? Na questão, né, desse negócio. Eu pintei o cabelo dele de vermelho e verde. Depois eu comecei a pintar a cara dele. Eu decidi fazer meio que uma cor marrom. Primeiramente comecei pintando o rosto dele todo, né? Contornando. Aí eu quis pintar o rosto dele todo porque eu não queria deixar esse olho aí dele aí, né? Porque senão ia ficar muito básico. E também o Mimic raro é bem parecido com o normal. Por isso eu acho que não ia ficar muito bom e eu quero que o épico seja diferente. Então eu comecei a pintar a cara de marrom. Aí eu fui lá, passei o branco para ser o olho, né? Ele vai ter somente um olho. Porque, né, o normal e o raro já tem dois olhos, né? Por que não colocar um no Mimic? Mas, sinceramente, eu gostaria de colocar 3 olhos. Eu não sei por quê. Mas é legal, né? Colocar 1 trilhão de olhos. Aí eu fui lá, fui colocando a bolinha preta lá no meio. Mas no final vocês vão ver que eu mudei um pouco essa bolinha. Aí eu comecei a colocar uma cara meio de bravo, né? Eu decidi fazer meio que aquela máscara do rosto do Crash lá. Não estou patrocinando, nem eles estão me patrocinando. Aí eu comecei a pintar de listras, como azul, vermelho, amarelo, a laranja. Esse laranja parece mais um amarelo, né? Não parece um laranja mesmo, mas eu fui passando assim, coloquei o amarelo e a cor final foi, né, o verde. Né, mas eu achei bem legal essa ideia. Aí eu comecei a pegar a cor marrom
pra pintar as pernas dele, né? Porque eu acho que fica bem mais legal pintar as pernas de um jeito diferente, né? E, né, assim vai indo. Então, eu fui continuando. Aí eu fui pintando as patas dele, colocando meio que umas garras, sabe? Eu queria ter detalhado, mas eu esqueci de detalhar sem querer, tá? Mil desculpas. Aí eu quis ir pintando, fui pintando as patas dele e tal. Essa da frente não tinha ficado uma das melhores coisas, mas, né, foi o que eu escolhi praticamente, né? Então, né, eu fui lá, tava terminando e, né, eu tinha já terminado todas as patas. Eu estava pintando as patas dele, né, fazendo, né, tudo que eu tinha que fazer, né, tava pintando. De vez em quando dava erros, mas nas patas dele não deu. E isso foi uma coisa boa pra mim, né? Porque, né, não travava, não acontecia nada nas pernas dele, né? E, né, eu fui fazendo as coisas tranquilamente, colocando garras nele. Como eu falei, essa pata aí mais pra frente não deu muito certo. Mas eu quero perguntar um negocinho pra vocês, galera. Vocês lembram que o Mimic era para ser o estúdio de gravação? Né? Quem lembra dessa história deve saber, né? Que o Mimic era para ser o estúdio de gravação. Só que, né, descartaram ele depois de um tempo e colocaram um estúdio chato de gravação, né? Eu acho esse estúdio muito ruim. Porque pra que eu vou usar o estúdio de gravação, né? Por que eu vou querer mudar o som dos bichos lá? Aí eu fui, terminei de pintar as patas lá e tal. Aí eu fui lá, peguei um laranja e comecei a pintar nessas penas, eu diria. Esse não sei o que é, né? Eu diria que são penas. Na barriga dele, aí eu fui pintando, né, de laranja. Porque, né, é amarelo. Por que eu não mudo pra um laranja, né? É quase a mesma cor, né? Não mudei muito nessa parte, não. Não ficou muito diferente, igual eu imaginava, mas o resultado até o final do vídeo vai ficar bom. Confia. Aí eu fui colocando assim a barriga dele, né? Fui colocando, fui pintando, fui pintando, fui pintando. E, né, chegamos, né, nas partes de trás dele, né, as costas. E, né, quando eu terminei, eu comecei a pintar as costas. E eu decidi colocar a mesma cor do marrom das pernas. E, né, só que eu não achava esse marrom aí, não. Primeiro eu decidi pintar de azul, só que eu pensei que ia ficar muito feio no final. Mas eu sei que azul e vermelho. Vermelho não, azul e laranja combinam. Combinam bastante, só que eu acho que não ia ficar legal, porque senão eu ia demorar mais. E eu tinha que pintar as pernas dele de azul, ia demorar muito. Né? Por isso que eu decidi fazer, né, outra coisa. Fazer diferente. Não achava o tom, né? Aí, né, eu tava tentando. Só que, né, eu não gostei muito, né? Achei que ia demorar demais pra achar o tom certo. Então, né, eu comecei a colorir ele com outro tom de marrom pra ficar mais, sabe? Troca de cores, sabe? Troca de cores, né? E, né, eu comecei a pintar as costas dele pra terminar, né? E partir pros detalhes depois, né?
é importante a parte dos detalhes, né? Porque não vai ficar bonito se ficar somente um desenho lá e as cores totalmente sem textura, né? Na minha opinião, uma boa parte do desenho tem que ser das texturas do desenho, essas coisas. Por isso ele tem meio que uma perna de urso. Eu achei legal a minha ideia de pernas de urso. Enfim, eu comecei a pintar ele, deixei. Fui decorando um pouco a barriga dele, né? As costas, barriga eu vou decorar depois, mas as costas eu fui passando meio que eu fui riscando, né, pra ficar melhorzinho. Aí eu decidi vir, eu comecei a pintar a barriga dele. Pintar não, né? Fazendo as texturas, né, do desenho. E eu fui passando isso nas costas dele também, na barriga dele, nas pernas, que as pernas eu achei que ficou muito legal com esses ciscos aí, sabe? Não sei, dando profundidade pro desenho. Não sei qual que é a palavra certa para isso. Aí eu fui passando assim, passei uma cor mais diferente na barriga dele também, que eu gostei. Passei na máscara dele, né? Achei legal. Fui lá e quis passar outra cor também, né? E, né, do olho eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Eu mudei ele lá no finalzão do desenho. Eu fui passando esse vermelho no cabelo dele, porque, né, também tem que ter textura pro cabelo, né? O cabelo é uma das partes mais importantes desse desenho. Porque se ficasse sem textura ia ficar feio, né? Eu acho isso. Eu acho que é muito importante a textura, sério. É bonito, né? Um desenho bonito não existe sem textura. Na verdade, tem desenho sem textura que é bonito mesmo. É tipo, sei lá, umas artes, sei lá, de fundo de parede, não sei, essas coisas. Aí fica legal, né? Mas, né, eu adoro qualquer estilo de arte. Cartoon, realismo, que é muito bom, realismo. E outras coisas, né? Eu não só gosto de realismo, cartoon. Eu gosto também dessas artes mais, sabe? Tipo, não sei, com as texturas, não sei, umas texturas desse jeito, sabe? Do jeito que o Mimic tá ficando, sabe? Eu gosto de uma textura desse jeito também. Eu acho que fica bem bonito. Na minha opinião, você pode discordar, tudo bem, não tem problema. Mas, na minha opinião, é bonito esse tipo de textura. Por isso que eu quis fazer no Mimic. Eu acho que fica bonito. Aí eu fui lá, tava testando as cores, olhando, passando na cara dele. Aí, né, eu tava testando as cores de marrom, passar na cara dele. E ficou bonito, né? Eu gostei até. Não ficou muito bom essa parte. Mas, ó, sinceramente, eu acho que sempre aquela parte escurinha, sabe? Um pouquinho escurinha, tem que dar o detalhe. Porque ele fica muito claro, você quase não percebe as cores de tão claro que é. Por isso tem que ter um pouquinho mais escuro, só um pouquinho mesmo. Não precisa ser muito escuro até o ponto de chegar no preto. Não, pode ser suave também. Fica bonito dos dois jeitos. Melhor o branco. Branco eu acho legal. Eu prefiro um pouquinho mais o preto. Sabe? Um pouco mais escuro, né? Não preto, preto, preto. Nem branco, 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 né? Não muito branco, nem muito preto. Também fica legal. Aí eu decidi fazer uma língua nele, né?
uma língua mais... uma língua mais comprida, né? Aí eu fui passando assim, ó. Meio que uma textura no bico dele, né? No bico. Em que ele bica os monstros. Tipo, Mimic, vai lá. Pokémon, vai. Mimic, use bicada no mamutinho. Pão, morreu. Né? Eu achei que ficou legal. Esse foi o resultado final, né, do meu desenho. Na verdade, não é o resultado final, porque eu finalmente peguei o roxo e fiz a parte do olho, né? Eu tava tentando fazer meio que um olho com o símbolo psíquico, né? Mas eu não achei que tinha ficado muito legal com essa bola toda preta. Aí no meio eu decidi trocar por um símbolo psíquico, né? Pelo símbolo psíquico do My Singing Monsters. Eu coloquei um pouco de roxo na língua dele. Aí eu fui lá, apaguei um pouco do... eu paguei a parte branca do olho dele e a parte preta, né? Porque eu fui trocar, né? Aí eu fui, peguei lá a cor roxa, né? Eu não lembro qual que era o tom de roxo que eu tinha pegado pra antes, mas eu acho que ele é um pouquinho mais escuro. Mas aí, ó, eu tive que ir fazendo com bastante delicadeza pra dar certo, né? E aí a gente tem o resultado final. E vocês gostaram desse Mimic? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, eu me esforcei bastante pra isso.